Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gonzalo Mastriani, o novo reforço do Atlético Paranaense. Depois de tanto tempo negociando, depois de cravar a negociação como certas semanas atrás e no final não se confirmar, finalmente chega-se um acordo do Atlético Paranaense e o América Mineiro e agora ele vai reforçar o clube de Curitiba na expectativa de compensar a saída do Vitor Roque, porque o Vitor Roque foi para o Barcelona, óbvio que com bom dinheiro chegando para o Atlético Paranaense, 45 milhões de euros, se não me falha a memória. E assim, é uma contratação do Mastriani bem interessante. Eu acho que é o tipo de contratação que deveria acontecer mais no futebol brasileiro, Tipo, os times olhando aqueles que foram rebaixados, sempre tem um jogador que se destaca e que pode ser útil para sua equipe, E assim, o Mastriani, ele poderia ter até algumas alternativas em times mais fortes, porque o desempenho dele foi muito bom. É um jogador que produziu gols com até certa regularidade, isso num contexto extremamente bagunçado. O América Mineiro foi um time, assim, impressionante, o quanto que ele decaiu de termos de desempenho de 2022 para 2023. Foi realmente assustador. A defesa, principalmente, assim, um deserto de ideias, sofreu mais de 80 gols no Brasileirão, e aí sobrava para o ataque tentar compensar, e o Mastriani foi um grande líder daquele ataque. É um jogador, como eu vejo, que se destaca pela inteligência, porque não é que ele seja o mais rápido, mais veloz, mas é o mais inteligente, se movimenta bem, consegue ler bem os zagueiros, é um bom finalizador, não é um cara que fica enfeitando tantas jogadas, mas é um cara inteligente na maneira de finalizar. E esse é o tipo de jogador que eu tendo a acreditar com a possibilidade menor de dar errado, por exemplo, quando dando um passo além. Porque o Pedro Raul, acho que muita gente vai lembrar dele, Porque é a mesma coisa, Se destacou num time que sofreu para ficar na primeira divisão, Acho que agora não sei, lembro se o Goiás foi rebaixado ou não, posso estar aqui falando uma bobagem, mas a questão é, o Pedro Raul sofreu lá, e aí, ele, tipo assim, foi uma das poucas coisas positivas do clube, marcou tantos gols, foi o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi pro Vasco, todo mundo achou uma grande negociação, mas chegou no Vasco e não conseguiu produzir. E assim, foi uma coisa curiosa, Quanto que o cara declina de uma temporada para outra, porque foi pro México e também não resolveu. E agora vai pro Corinthians, a gente não sabe quanto que vai produzir por lá. A verdade é que é isso, Muitas vezes o encaixe não funciona, tem coisas que no final levam um certo jogador que estava jogando bem um contexto e para outro e não funcionar bem. Mas acho que o Mastriani, até por ser um cara mais veterano, ele tende a driblar um pouco isso, E eu acredito que ele vai se encaixar bem nesse time do Atlético Paranaense, até pela necessidade, já chega como titular. Muitos clubes queriam ele como um reserva de luxo, E eu acho que o Atlético Paranaense ele é um titular absoluto, mas é um time que vai precisar resolver muitos problemas, não só na questão do elenco, mas taticamente falando, Um time que, a meu ver, deu um passo para trás, o Atlético Paranaense em 2023, fez campanhas bem mais discretas e o Brasileirão deles foi muito apagado também, porque ficou trabalhando com auxiliar desde a demissão do Paulo Turra, Porque o Petralha é um cara bem curioso. Eu sempre falei que o Petralha é o De Laurentiis aqui do futebol brasileiro, Tipo, é um cara que se acha super moderno, Mas às vezes tem uma mentalidade bem atrasada quando se trata da maneira de gerir o futebol. E ele proferiu a frase mais engraçada do futebol brasileiro em 2023, que falando que tirando o futebol, o clube foi maravilhoso. Tipo, um clube de futebol, tirando o desempenho dentro de campo, foi maravilhoso. Essa foi a frase que o Petralha falou. E assim, é um negócio legal. Eu acho que assim, é barato, porque é um jogador de 30 anos, está na segunda divisão. Você traz alguém de destaque que claramente tem para a primeira divisão e não para a Série B, e é um negócio mais fácil. O cara, obviamente, facilmente deve ser convencido, deve receber salários maiores, oportunidade de uma competição de mais destaque. Então, a verdade é que não é um negócio difícil de se concretizar. A dificuldade era pular as exigências do América Mineiro, que no final aceitou a proposta e acredita aí que é uma negociação que não deve ser das mais badaladas, mas uma das mais eficientes em tapar um buraco que o time tem e que, no final das contas, tira uma das carências que vai, assim, podia ser um tormento para o clube com a saída do Vitor Roque, que é o atacante que chama a responsabilidade para marcar gols de maneira um pouco mais regular. Pelo menos é assim que funciona no papel. Se vai funcionar em campo ou não, isso o tempo vai dizer, mas acho que uma negociação dos nomes disponíveis aqui na América do Sul, dificilmente o Atlético Paranaense conseguiria uma contratação melhor pelo preço que conseguiu. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.